Até quando, Senhor, tu te esquecerás de mim para sempre? Até quando esconderás o rosto de mim? Até quando relutarei dia após dia com tristeza em meu coração? Até quando meu inimigo se exaltará sobre mim? Atenta para mim, ó Senhor, meu Deus, e responde-me. Ilumina meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que meu inimigo não diga prevaleci contra ele e meus adversários não se alegrem com a minha derrota. Mas eu confio na tua misericórdia, meu coração se alegra na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. Salmos 13. Ontem, quando eu estava na igreja, eu abri a Bíblia e comecei a ler esse salmo, que é um dos salmos mais importantes para mim, é um dos meus salmos preferidos. E enquanto eu lia e pensando sobre o contexto que eu tava, a situação que eu tava, eu pensei, cara, tudo tem um fim. Tudo um dia acaba, mesmo que a gente ache que não, acaba. E aí eu imagino o salmista, eu imagino ele passando pelas adversidades da vida dele, passando por aquelas situações tão difíceis e pensando até quando, Senhor, até quando eu vou ter que aguentar isso? Só que eventualmente acabou. Eu não sei como exatamente acabou, mas acabou. E eu fiquei pensando, meu Deus, quantas vezes a gente sente as coisas de forma tão intensa, a gente vê as coisas acontecendo de formas tão intensas e a gente não consegue estabelecer na nossa mente o fato de que tudo é temporário, exatamente porque a dor, ela parece eterna enquanto a gente está sentindo ela. Enquanto a gente sente, tudo parece infinito, mas não é. Só que não só porque é temporário, não só porque é efêmero, que não é algo que o Senhor preste atenção. Algo que me fascina, algo que realmente me fascina nos Salmos é pensar que alguém pegou uma caneta, uma pena e começou a escrever seus sentimentos para Deus. Alguém começou a compor uma música sobre aquele momento que não era pequeno na cabeça dessa pessoa. E ela entregou isso para Deus. A gente costuma pensar que conversar com Deus sobre determinadas coisas é um tanto quanto inútil, porque, poxa, Deus é Deus e nós somos nós e a gente tá aqui levando nossos problemas quase mundanos para Deus, essa podridão, basicamente, para um Deus que é santo e a gente tem vergonha, ou então a gente pensa, não é doloroso o suficiente, eu não mereço nem passar por isso, no sentido de devia ser pior para mim conseguir falar com Deus, sabe? E Deus, ele não olha para as nossas dores assim, ele não olha para tipo, cara, você pode ter esmagado o dedo e isso dói demais. E orado a Deus, ele vai levar isso em consideração. Tipo, você já parou para pensar nisso? Assim como ele vai levar em consideração, sei lá, se você ora porque você tá numa situação assim, você tá sendo perseguido, tipo, literalmente. Ele ainda consegue ser totalmente empático, ele ainda consegue olhar para essas duas coisas que são totalmente diferentes e ainda ver relevância naquilo que a gente está sentindo. Porque Deus, ele não é um Deus de competição, ele não é o tipo de pessoa que fica fazendo os filhos competir para quem tem a dor que é mais considerável aos olhos de Deus. Isso não existe. Toda dor é considerável. A dor de Jó é considerável, a dor de Elias é considerável. E aí você pega aquele exemplo do machado que caiu, que se eu não me engano foi Elias ou Eliseu que fez o machado flutuar. Isso também é considerável. O rapaz tinha pegado o machado emprestado, imagina a dor de cabeça. Imagina, ele pega o machado de um vizinho que custa emprestar as coisas, aí ele comete um erro desses, enfim. Todo sofrimento,
ele é visto, primeiramente, ele é visto, ele é considerado por Deus. Então, voltando ao assunto do tempo, eu acho interessante, dolorosamente interessante, o fato de que quando a gente sofre, parece que é eterno. Se você pega um ataque de pânico, quem já teve ataque de pânico vai entender o que eu tô falando. Ao mesmo tempo que tudo tá acontecendo tão rápido, parece que o tempo não existe. Parece que tudo se dissolve nesse universo ansioso e agora a gente tá nas leis da ansiedade, entendeu? As leis do universo agora é a ansiedade. Então, é como se a gente estivesse caindo numa imensidão manipulável, mas ela só consegue produzir ansiedade cada vez mais. E o tempo para. O tempo é quase que inexistente num momento de crise. Só que, assim como esse salmista, a gente pode perguntar: até quando, Senhor? Até quando? Só que nem tudo é para sempre. E eu acho muito interessante que alguém teve coragem de escrever isso. A gente é ensinado que não se deve questionar a Deus. Só que a gente não é ensinado o que é questionar da forma certa e o que é questionar da forma errada. Eu digo isso porque muitos de nós guardamos muitas dessas dores para nós, exatamente porque nós não podemos falar com Deus sobre isso. A gente não pode dizer até quando, Deus, até quando. Ou então, por que Deus? E aí que tá. Realmente existe um ponto onde esses questionamentos, eles acabam sendo como se fosse uma demanda para Deus, do tipo, você tá achando que você pode obrigar a Deus a te responder, você tá vindo com orgulho e com arrogância perante Deus. Mas aqui o salmista, ele teve coragem de trazer as dúvidas para Deus e perguntar até quando, e mostrar as preocupações que ele tinha, a respeito dos inimigos dele, a respeito de tantas outras coisas. Como diz aqui, olha: atenta para mim, ó Senhor, meu Deus, e responde-me, ilumina meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que meu inimigo não diga prevaleci contra ele e meus adversários não se alegrem com a minha derrota. No versículo 3 e 4. Então o autor aqui, ele estava falando: Senhor, atenta para mim. Eu tô quase morrendo, eu não quero morrer, eu não quero que os inimigos vençam sobre mim. E isso mostra um relacionamento de confiança, não de falta de confiança. Às vezes a gente acha que questionamentos simbolizam uma falta de confiança em Deus, do tipo, você tá questionando porque você não confia. Mas eu não concordo com isso. Na verdade, eu acho que se você confia, você questiona, só que você questiona com a base na confiança. Você quer um exemplo? Abra lá em Jeremias 33, no versículo 3, que diz assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E aí você vai olhar, eu não vou lembrar o versículo exato, mas é no livro de Mateus, que Jesus, ele diz pra gente pedir, pra gente bater na porta, pra gente, falar, orar. E eu não acho que Deus, ele se incomoda com essas perguntas. Obviamente, quando passa do ponto da não confiança, da desconfiança, existe algo errado aí. Mas eu não tô falando desse ponto. Por favor, entenda. E é isso que me chama atenção. Me chama atenção que a fraqueza humana, ela não deve ser escondida. E quando ela é sinceramente colocada pra fora, colocada, né, no altar, vamos dizer assim, algo diferente acontece, uma transformação acontece. Às vezes não é nem aquela transformação do tipo, nossa, você vira uma outra pessoa, você... Mano, tipo, você se transforma, você vira outra coisa. Não, às vezes é o seu ponto de vista. Sabe, eu já fiz muitas perguntas pra Deus. E olha que eu era o tipo de pessoa que pensava que eu não podia questionar a Deus. Porque eu cresci ouvindo: não questiona a Deus, não pergunta pra Deus. Porque isso é falta de confiança, você não vai receber o que você tá orando. Esse monte de coisa. Mas eu percebi que quanto mais eu perguntava,
com humildade, não me achando melhor que Deus, não com raiva de Deus ou não. Talvez um sentimento forte, mas não querendo forçar Deus a nada. Eu obtive minhas respostas e eu pretendo fazer um vídeo sobre isso, mais detalhado sobre isso. Por exemplo, eu já fui a pessoa que leu o Salmo 13 como a minha oração sincera, dado o que eu estava passando. Que eu estava passando por um momento de perseguição pela minha fé. E aí eu chegava para Deus e falava: Deus, até quando? Até quando eu terei que suportar? Até quando? E eu obtive respostas e hoje eu tô aqui. Não deixe de externalizar as suas dúvidas para Deus. Sabe, não deixa de comunicar com Deus. Eu acho que muita gente tá vivendo um relacionamento superficial com Deus porque não busca entender a verdade por trás das frases bem feitas. Frases bem feitas que eu falo é que se você não busca a verdade por trás do não questione a Deus, que é uma frase, né? Você vai entender que existem tipos de questionamentos e que você pode se chegar a Deus com perguntas. Não é pecado. Era basicamente isso que eu queria falar, mas para finalizar, não é pecado. Eu acho que quando nós nos abrimos com honestidade e sinceridade para Deus, eu acho que as coisas nas nossas vidas começam a fluir com sinceridade também e honestidade. Eu acho que as coisas começam a ser um pouco mais reais. E essa é a diferença de alguém que questiona, duvidando, e alguém que questiona porque precisa de respostas da pessoa que mais vai entender ela. É porque no fundo, é baseado na esperança no Salvador, não em outra coisa. Não é baseada em orgulhos ou complexos de superioridade, mas sim na certeza de que se for para mim saber, eu vou saber. Se não for, eu não vou saber. Mas apesar disso, Deus é bom e Ele me tem feito muito bem. Eu não sei se esse vídeo fez sentido. Eu queria trazer um vídeo mais sem roteiro. Eu queria trazer um vídeo assim sem roteiro, eu falando com a câmera, uma coisa mais conversa, entende? Eu espero que Deus venha te abençoar. Eu espero que, se isso tiver feito sentido pra você, que você possa ter a resposta que você procura. Se você não teve a resposta, não desiste de bater na porta, não desiste de chamar, bater na porta, pedir e buscar. Porque Deus diz que aqueles que clamam são respondidos. É isso, que Deus venha te abençoar. Agradeço por ter ficado até aqui. Se você gostou, dá um like. Se você se interessa, né, por esses assuntos, se inscreva no canal. E se você quiser compartilhar algum do seu testemunho, eu ficaria mais do que feliz de ler eles, porque não só vai encorajar, vai aumentar mais a minha fé, mas vai aumentar a fé das outras pessoas que vão ler. Então fica à vontade para comentar aqui. E também fica à vontade para dar uma passeada no canal, porque eu trago esses assuntos de uma forma falando menos e mostrando mais, então fica à vontade eu vou colocar a playlist do Quadro Branco para você entrar e para você maratonar essa sériezinha. E no mais, é isso mesmo, que Deus venha te abençoar e que você tenha uma ótima semana. Amém?